Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Vinícius Oliveira de Araújo, eu sou engenheiro civil especialista em patologia das construções e o seu engenheiro especialista. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de como a gente faz a coleta dos testemunhos em campo e armazenamos eles nesses saquinhos zip lockers para poder proteger eles do ar atmosférico e a gente poder fazer os ensaios posteriores, né? Olha só as informações que a gente vem aqui. Óbvio que são informações de campo, isso depois no papel vai passar melhor, mas aqui, ó, coletado. Furo 3, armazém 3. Aí aqui, ó, tá um desenho do local, então do lado de lá passa um VLT, na parte de cá tem a varanda e navios. Então isso aqui foi o local que a gente arrancou o testemunho, tá? Então esse foi o furo 3 do armazém 3. Esse aqui, nesse caso, é um furo que foi feito na varanda, tá? E vamos olhar aqui, olha que interessante. Marcamos o local onde a gente queria fazer a extração do testemunho, então foi determinado. Determinamos também o diâmetro do testemunho. Nesse caso aqui, a gente fez uma relação largura-altura, já que o testemunho aqui ele tem cerca de 14 centímetros de profundidade, menor do que a relação 15 por 7,5. Então, se ele fosse um perfil maior, a profundidade do concreto maior, eu poderia ter utilizado um perfil 7,5. Nesse caso, a gente está usando 5 milímetros, porque a gente vai usinar ele, vai tirar as sobras aqui, consequentemente vai ficar uma relação 10 por 5. Então, a gente vai conseguir extrair a, a, a resistência dele no ensaio triaxial. Bom, lá em campo fizemos o teste com a fenolftaleína, por isso que ele já está meio rosadinho, tá vendo? Mas olha que interessante o que nós vamos fazer aqui agora. Vamos aplicar a fenolftaleína para poder ver até onde vai a carbonatação. Vou aplicar em todo o perfil, ele vai ficar bem roxo, basicamente. E a gente vai conseguir analisar alguns detalhes. Esse perfil aqui foi retirado de uma varanda, um espaço onde está sujeito a chuvas intensas, tráfego de pessoas, de equipamentos e carros e tal, e ele está mais desprotegido, né? Então a própria chuva pode acarretar substâncias e tudo mais. Então vamos olhar aqui a que profundidade chegou a carbonatação. Então essa parte aqui é de cima, essa aqui estava na parte superior do piso. Então vamos tirar a medida aqui, ó. Profundidade de carbonatação, 2,3 centímetros. Deixa eu colocar aqui, deixa eu posicionar certinho. 2,5 centímetros de profundidade. E a primeira ferragem que aparece, ela está a 5,5 centímetros. O total de espessura de concreto, 14 centímetros e meio. Provavelmente essa altura aqui ela é variável, né? Mas a gente vai considerar a pior condição para o nosso caso analisado, tá? Então vamos pegar outra amostra aqui para vocês verem. Reparou como que a fenolftaleína atua imediatamente durante o processo. Ah, essa aqui é bacana. Ó, esse aqui é o furo 3, como foi falado. Vamos usar o furo 4, tá? Furo 4 tá no saquinho Zip Locker. Vou voltar ele pro saquinho para não ter confusão. A gente também marca com giz aqui, tá? Então já eu vou pegar e vou fazer a marcação com giz para levar pro local de rompimento. Saquinho Zip Locker fechado para garantir que não vai ter contato com o ar atmosférico. Tirar todo o ar. Fecha bem. Dá um vácuo aqui. Tipo uma espécie de vácuo. Não é um vácuo, mas é uma espécie de vácuo. Vamos lá. Essa peça aqui, infelizmente, ela rompeu na hora da extração. Então a gente teve que fazer mais um furo extra, tá? Mas vamos olhar aqui, ó. Vamos conferir algumas coisas. Nesse caso aqui eu não acertei a armadura. Como eu te falei, profundidade variável. Dá para ver que ele está bem feito. Tem uma proteção, né? Na verdade, uma lona por baixo, porque olha o fundo. Tá liso e tem as ranhuras da lona que foi utilizada.
Vamos aplicar a fenolfetaleína para poder ver a profundidade de carbonatação. Ó, na mesma hora ele fica roxo. Nesse caso, mostrando onde está rosa, o pH está correto. E aonde está transparente, onde ele atuou e só umedeceu a superfície, o pH já está... Se tivesse aço ali, ele já estaria despassivado, né? Então vamos lá, 11 centímetros de profundidade, frente de carbonatação variável, né? Mas aqui a gente já está com 3 centímetros. Então a gente pode considerar entre 2,5 e 3 centímetros de frente de carbonatação. Pedras, granulometria muito boa do perfil. A gente tem uma proporção pedra, agregado graúdo, agregado miúdo muito boa. Eu vou usar esse aqui para poder fazer os ensaios de esclerometria. Vou deixar ele aqui do ladinho. E agora eu vou mostrar para vocês como, lembrando que a gente utiliza nossos recipientes, todos os nossos equipamentos estão identificados. Ó, para mostrar para vocês aqui, ó, aqui são os recipientes de transporte que a gente utilizou. Ou a gente utiliza uma caixa com areia, ou colocamos no próprio recipiente que você pega as amostras de concreto, né? Em campo. Então aqui dentro você também coleta direto do caminhão, você pode utilizar. Ele já vem nesse cesto, bem prático para poder transportar as peças de concreto. Tudo está com zip locker, como vocês conseguem ver. E agora vamos fazer um ensaio de esclerometria, tá? Vou limpar minha mão. Lembrando, pessoal, sempre que vocês puderem trabalhar, utilizem luva de proteção, lenços umedecidos para poder tirar qualquer sujeira. Quem trabalha com patologia normalmente acessa locais bem complicados, né? E nesses locais a gente pode ter algum tipo de contaminante, de elemento contaminante, de substância. Inclusive máscara, a gente tem que usar muito, porque a gente acessa locais que tem normalmente fezes de animais, como cocô de pombo, rato. Principalmente aqui na Y Parto, entramos literalmente em todos os locais onde o cliente precisa. Então tem vídeos nossos aqui mostrando e demonstrando a gente entrando e inspecionando, por exemplo, galerias de esgoto, tubulações de esgoto e tudo mais. Bom, superfície limpa, limpar as mãos aqui. Para quem não conhece, eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a minha bigorna de calibração. O que essa bigorna faz? Antes de eu fazer qualquer ensaio com o esclerômetro, eu tenho que calibrar ele, tá? Assim, isso vai garantir uma inspeção mais precisa, tá? E aí, com isso, a gente utiliza essa bigorna. Essa bigorna ela vai garantir essa precisão, essa previsibilidade do equipamento. O equipamento que a gente utiliza é o da Metro Tóquio, só para não falar besteira, acho que é o MTK 1016. Posso estar falando o código dele errado? Deixa eu só confirmar aqui. Aqui está o nosso certificado de calibração. É isso mesmo. É o equipamento 1016 da Metrotok, é o MTK 1016. Aqui está o certificado de calibração. Eu gosto de andar sempre com esse certificado de calibração para poder mostrar quando tiver uma perícia, alguém questionar. Mas a gente tem que lembrar algumas coisas quando a gente vai utilizar o equipamento. Então, tá vendo aqui vários ensaios? A gente tem que lembrar sempre da posição, se a superfície ela é curva, porque, por exemplo, agora a gente vai fazer teste na amostra número 4, que a gente não vai servir para romper. Então, ela vai servir para a gente para determinar a resistência média lá do concreto no local. Ah, Vinícius, mas normalmente eu utilizo numa superfície plana, verdade. Mas o esclerômetro tem a opção de você fazer o teste de resistência superficial em corpos cilíndricos ou em pilares cilíndricos, e daí você consegue adaptar para poder utilizar aqui num testemunho. Vai servir como mais um parâmetro, tá? Já que a gente vai romper todos eles para fazer o ensaio triaxial. Então vamos preparar aqui o esclerômetro, tá? Eu vou ok, novo componente, tá vendo aqui, ó?
ensaio número 4, de 1 a 10 ensaios que a gente vai fazer. Mas aí você tem que prestar atenção no seguinte. Não, voltei aqui. Data, calibragem. Aqui está a data da calibração. Ok, tudo bateu, salve. Ok, voltar. Vamos fazer uma calibração de campo. Qual vai ser o nome desse ensaio? Oi. Não. Nome desse ensaio. HT. Vamos colocar Pier. Então, peraí. Vou colocar PM, Pier Mauá 00 001, ok? Superfície, números de ensaio, aí aqui você pode chegar quantos você quiser, 20, 30, mas vamos deixar 10. Superfície, tá vendo? Surface. Aí você pode escolher aqui, ó, os tipos de superfície. Isso aqui você também altera no software, tá? Deixar surface. Pumping 10. Isso aqui é o ponto mais importante do nosso ensaio. Tá vendo a posição? A setinha mudou e o menos aqui. A depender da posição que você faz a esclerometria, você pode ter um rebote diferenciado. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o teste com a Big Bore na calibração, são 16 disparos horizontais para baixo, ó. Menos 90. Se fosse, por exemplo, numa parede, é 0, ou no fundo de uma viga é mais 90. Então, cada um desses ensaios você tem que calibrar sempre a posição correta, tá? Então, vamos fazer tudo zerado, vamos fazer aqui a calibração. Vamos ver aqui. Lembrando que essa superfície aqui tem que estar apoiada, ela tem que estar reta, fixa. Então, o ideal é a gente fazer isso aqui no solo e com uma base de neoprene. Mas como eu queria mostrar para vocês, vamos ver a resistência aqui, ó. Deu 35,1. Óbvio que a mesa é flexível, então ela foi feita a variação, né? Equipamento já calibrado, correto? Vamos fazer um ensaio agora na superfície do nosso testemunho. Lembrando que a posição do ensaio está para baixo, porque a gente vai fazer a verificação nessa posição, né, horizontal, no solo, como se fosse um piso. Vamos preparar a superfície. Pedrinha de desbaste. Aqui na empresa a gente utiliza sopradores para poder tirar a poeira, né?
daí a gente repete o ensaio. E assim a gente vai repetir 16 vezes, aí até chegar ao resultado final. A esclerometria, ela vai medir essa resistência superficial. O ensaio de compressão de esforços triaxiais vão garantir a resistência desse testemunho, tá? Nesse caso aqui, a gente arrancou 8 amostras de campo e vamos arrancar mais 4, totalizando 12 testemunhos ao longo do ensaio. Bom, isso é um pouquinho do nosso dia a dia. Lembre-se sempre de usar saquinhos ziplockers para poder guardar os testemunhos, ou, como nós fazemos aqui também, utilizamos a celofane, enrolamos no celofane. Quando você não tem, escreve no celofane. Tudo isso para garantir uma boa identificação do componente, uma boa identificação do material que você está testando, né, no transporte, para não errar. Até porque quando você chega para poder romper esses testemunhos, existem milhares lá no local e pode ser que eles sejam equivocadamente misturados. Então a ideia de você utilizar isso aqui é garantir a identificação correta, garantir a qualidade na sua perícia para que não haja erros. Lembre-se sempre de calibrar o seu esclerômetro e colocar o esclerômetro na posição correta na hora do ensaio, tá? E isso vai influenciar no seu teste. Se você não colocar o esclerômetro na posição correta, se você não verificar, seus ensaios podem sair distorcidos. Lá no software, você consegue reconfigurar isso, no software desse equipamento. Você vai lá, muda a posição aqui, muda o ângulo, você consegue chegar no resultado que você quer. Mas para isso, você tem que saber utilizar o equipamento de maneira correta. Esse aqui, lembrando que é o MTK 1016, basicamente ele já calcula para você, já te dá a resposta, consegue colocar quantas amostras você quiser, e é um equipamento de alta precisão, de altíssima qualidade. Pessoal, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, comentar, perguntar. A gente sempre está disponível para perguntar, tirar dúvidas. Entre nas nossas outras redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. Estamos disponíveis para parcerias, trabalhos e tirar dúvidas, tá? Meu nome é Vinícius Oliveira de Araújo, eu sou engenheiro civil, especialista em patologia das construções e seu engenheiro especialista. Vem com a gente nessa jornada para descobrir mais sobre o mundo da engenharia diagnóstica e da patologia. Valeu!